Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a Proeli de novo, né? Graças a Deus. A Proeli veio aqui para nós falarmos de mais uma aulinha aí, não é? Olha só, hoje é dia. Que dia é hoje, pessoal? Quem lembra? Dia 15 de julho de 2020. Isso mesmo. Hoje é quarta-feira, né? Muito bem. Nós estamos aí finalizando essa semana de revisões e aí a semana que vem nós já entraremos aí com novos conteúdos, né? Muito bem. Olha só, hoje o nosso assunto é sobre a paisagem. Isso mesmo, geografia. Olha só, você já parou para prestar atenção aí no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Você já parou para ver? Para pensar aí nas paisagens, o que que tem, o que que não tem, o que que foi construído, o que que não foi? Hã? Pois é, os elementos naturais, né, que são aí o que? A terra, os animais, os vegetais, a água, né? Eles se misturam aí aos elementos o que? Construído, que são os elementos o que? Culturais, que foram o que? Modificados aí pelo homem, as cidades, as ruas, as casas, as estradas, né? E às vezes a gente nem se dá conta, nem percebe, né? A gente passa aí, vai e volta, vai para o nosso trabalho, vai para a escola, passeia, mas não percebe aí, né, o quanto ele tem modificado a natureza. Porque essa paisagem, antes de ter esse ambiente aí modificado, antes dele ter esse ambiente construído, um dia ele já foi só natureza, ele só foi um ambiente natural, mas ele foi modificado aí pela ação do homem. Isso mesmo. Você vai poder aí ver nessas imagens que tem aqui no livro de geografia, que você vê aí duas imagens, né? Imagens aí de elementos mais com a característica mais de elementos naturais, né? E também imagens aí mais com elementos o quê? Culturais. Já já para ele volta para nós continuarmos aí a nossa aulinha, tá bom? Já já. Pessoal, continuando o nosso assunto aí sobre paisagem, você vai pegar o seu livrinho aí de geografia, você vai procurar a página 44, tá? Vamos continuar aí revisando esse assunto sobre as paisagens, as que são o que? Naturais, as que são modificadas, né? As que sofreram o que? É a ação do homem aí, ok? As que são naturais, né? São águas, que mais? A terra, né? Os vegetais. E temos aí as culturais, as casas, estradas, edifícios que sofreram aí ação do homem, né? Então vocês viram aí duas imagens, uma que está mais no ambiente o quê? Cultural, com diversas construções, e outra que tem aí mais elementos naturais, ok? Então, um pouquinho mais embaixo você vai ver aí que em algumas paisagens predominam os elementos naturais e em outras paisagens predominam o quê? Os elementos culturais ou que sofreram aí intervenção humana, né? E eles tiveram que construir aí por necessidade e aí terminou que esse ambiente que era natural ele ficou o quê? Modificado. Muito bem. As paisagens, pessoal, elas são diferentes umas das outras. Elas estão sempre mudando, né? Essas mudanças ocorrem por ação ou da natureza ou por ação aí dos homens que precisam fazer construções e aí vão construindo, as famílias crescendo, né? Ou também, né, a ação da natureza aí. Tem enchentes, alagamentos, né? Tem diversas ações aí que com o passar do tempo também elas modificam aí essas paisagens, ok? Você pode ver aí no seu livro, na página 44, que nós vemos aí, né, Recife antes, nós vemos aí a cidade de Recife antes, como era há alguns anos atrás, né? E aí, foi ficando com o passar do tempo, como ela foi o quê? Se modificando, né? Você pode fazer aí essas duas comparações. Exatamente. Olha só, quando os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem o quê? Natural. Quando só o ambiente é natural, não tem nada, não tem nenhuma construção, né?
E a paisagem natural é aquela que ninguém modificou, que ninguém foi lá, que ninguém construiu. Digamos, tivesse um rio, se tivessem colocado uma ponte lá, então esse ambiente tinha sido o quê? Modificado. Mas quando a paisagem é totalmente natural, ela não teve nenhum tipo de construção, ela não teve nenhum tipo de modificação, ok? Já já para ele volta para a gente falar mais um pouquinho sobre as paisagens. Já já! Pessoal, agora falando aí um pouquinho sobre a paisagem modificada. Nós falamos antes, né, sobre as paisagens o quê? Naturais. Ela não tem nada de modificado, ela não tem nada construído, totalmente natural. E aí nós vamos ver as construções o quê? As paisagens que sofreram construções, sofreram modificações. São as paisagens modificadas, é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como por exemplo, os terremotos, né, que a Pro falou, ou por causa da ação do homem. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu, né? Foi lá construir um prédio comercial, ou tantas outras coisas que, né? Nós precisamos de hospitais. Então, ali onde tinha aquele espaço que não tinha nada, o homem foi lá e construiu. Então, modificado até por necessidade, não é verdade? Nas paisagens existem o quê? Vários elementos. Uns são da própria natureza, como as terras, os rios, as plantas e o céu, por exemplo, né? E esses são elementos naturais e os outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e ruas. São os elementos humanizados ou os culturais, né? Que os homens foram lá e colocaram, modificaram ali aquela paisagem. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem o quê? Urbana, isso mesmo. Já já para ele volta para a gente falar sobre essas duas paisagens aí, que são paisagens rurais e paisagens urbanas. Já já para ele volta. Pessoal, vamos falar um pouquinho então aí sobre a paisagem rural? Nós temos duas imagens aí no livro, na página 45, que você pode ver aí, nós temos a paisagem rural e a paisagem o quê? Urbana. A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura, criação de bovinos, aves, suínos, né? Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios, chácaras, né? Quando você vai em um ambiente assim, você nota a diferença. Se você mora aí na zona urbana, quando você vai para a zona rural, você nota totalmente aí essa diferença. Você percebe que as casas não são próximas umas das outras. Então, pessoal, nós estávamos falando sobre a paisagem rural e a paisagem urbana. A Proeli estava falando que quando você vai aí, quando você mora aí, que tem a predominância, no caso é a paisagem urbana, que você viaja, fazer um passeio aí para a chácara, para um sítio, onde essa paisagem ela predomina aí a paisagem rural, com certeza você acha bem diferente, porque as casas são diferentes, né? São mais distanciadas uma das outras, não tem trânsito, predomina aí a criação de animais, né? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho então aí sobre a paisagem urbana. O que predomina aí na paisagem urbana, gente? Ela é formada por elementos como as ruas, que mais? Avenidas, praças, viadutos, né, grandes construções, grandes prédios, né, que se encontram habitados por pessoas aí que realizam suas atividades aí nesses espaços, ok? Olha só, as paisagens não permanecem sempre iguais, elas sofrem modificações, principalmente modificações aí, né, por ordem o que? Da natureza, como por exemplo, às vezes uma plantinha demora muito tempo, uma árvore aí para se desenvolver, para ficar, né, no tamanho aí ideal. Então, aos pouquinhos elas vão se modificando, né? Às vezes as montanhas, as paisagens aos poucos elas se modificam aí, até por conta da ação da própria natureza, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisãozinha aí sobre as paisagens, tá? Elementos naturais, elementos culturais, tá bom? E olha só, venham para nossa aulinha hoje e nós discutiremos aí o que você mais gosta, se você gosta mais aí de paisagens naturais,
ou paisagem urbanas, e aí nós vamos conversando e realizando as nossas atividades aí, corrigindo quem já fez também, tá bom? Um beijo.